Olá, queridos. Então vamos para o nosso segundo vídeo dessa segunda-feira, hoje 7 de dezembro de 2020, e agora a gente vai continuar aqui com geografia. Nós vamos abrir o livro lá na página 71, lembrando que na última live, sexta-feira, eu corrigi os exercícios que estavam pendentes em geografia, então agora a gente vai dar continuidade aqui, tá? Página 71, os limites internos do Brasil. Nós estávamos falando de limite nesse capítulo. Vimos que os limites podem ser naturais, artificiais. Vimos também o local onde nós moramos, se é uma zona rural, se é zona urbana, se foi modificado, por que o ser humano modifica, quais foram as modificações que foram feitas. E agora a gente vai falar um pouquinho desses limites internos que tem no Brasil. E hoje nós vamos falar do município e vamos falar também da cidade. Então peguem o marca-texto de vocês aí, página 71. Normalmente, a área urbana e a área rural formam um município. A parte urbana costuma ser chamada de cidade e a rural de campo. Até aí tranquilo, nenhuma novidade. Já falamos disso algumas vezes aí ao longo dos volumes do Bernoulli. Há municípios que são formados apenas por parte urbana. Todavia, no nosso país, não há aqueles formados apenas por parte rural. No Brasil, 84% da população vive nos centros urbanos. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, 8 vivem nas cidades. No mundo, esse número é diferente, pois 55% das pessoas vivem nos centros urbanos e o restante vive nas áreas rurais. Mesmo assim, a parte que predomina, que vive na zona urbana, é maior do que a parte que vive na zona rural. Então, mesmo em termos de Brasil ou em termos mundial, se a gente for comparar, o lugar que é mais habitado por pessoas é a área urbana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai grifar aí esse segundo parágrafo para mim, aonde fala essa porcentagem aí, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, é de no Brasil até rurais. Os serviços relacionados à saúde, à educação, ao lazer e ao trabalho são mais facilmente encontrados nas áreas urbanas. A infraestrutura, que quer dizer conjunto de elementos ou serviços considerados básicos para que uma cidade possa funcionar, ou seja, nós já vimos isso lá em bairros, posto de saúde, comércio, padaria, escola, farmácias, e vimos também o saneamento básico, que é o quê? Água, luz, e rede de esgoto. Então, isso é o básico para que as pessoas possam morar num determinado lugar. Nos grandes centros urbanos também é mais completa, ou seja, essa infraestrutura ela também é mais completa nos centros urbanos. E pode ser caracterizada como o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, fornecimento de energia e as condições de transporte. Porém, nem toda a população tem acesso igualitário, ou seja, nem toda a população é tratada de forma igual nesses serviços de infraestrutura, o que gera uma desigualdade. A gente já viu aí também, em outras conversas que tivemos sobre esse assunto de infraestrutura, que nós moramos num lugar que tem saneamento básico, a água e o esgoto são tratados, temos energia elétrica, moramos próximo a comércio, a padaria, a um posto de saúde, a nossa escola ou outra escola que possa ter próximo da nossa casa, mas enfim, temos acesso a tudo isso. Mas tem bairros que a gente sabe que não tem nenhum esgoto tratado. As crianças brincam na rua junto com o esgoto ali a céu aberto, ocasionando uma série de problemas, principalmente doenças. A foto a seguir mostra o município de Osório, que fica no estado do Rio Grande do Sul, e ela apresenta parte rural e parte urbana. Então, a gente olhando aqui,
é possível visualizar uma parte urbana e a parte rural do município de Osório. A urbana, a gente vê que tem muitas construções, né? E a rural, a gente vê que ela ainda está o quê? Com bastante presença, né, de montanhas, de árvores, né? A questão da construção não é tanta como na área urbana. No meio rural, há mais elementos naturais e muitos cultivos agrícolas. Já a paisagem urbana é marcada por muitas construções e elementos modificados pelos seres humanos. Já conversamos sobre isso também. O ser humano ele modifica para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio conforto, né? O que vocês vão fazer para mim então? Vocês vão grifar o terceiro parágrafo onde se falou que a infraestrutura na parte urbana ela é mais desenvolvida, mas ela não é totalmente desenvolvida em todo lugar. Aqui nesse parágrafo quis dizer para a gente que a infraestrutura ela é desigualitária, ou seja, ela não atende a todos. Tem bairros que são, sim, que tem esse serviço todo de infraestrutura, mas tem bairros que não tem nem o básico, tá? Então, a gente vai grifar aí o terceiro parágrafo de os serviços até desigualdade, tá bom? Isso é na página 71 que nós estamos. Na página, aí termina aí. Eu quero que vocês façam para mim o antes de seguir, que está lá na página 73, que é a questão 8, que é uma música que vocês vão ler e interpretar para responder a letra A e a letra B. É só a questão 8, letra A e letra B. Começa na 73, termina na 74. Isso é sobre o município. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade, que está lá na página 75, tá? Vamos pensar um pouco. O que é cidade? Será que todas as cidades possuem as mesmas características? Muitas vezes, ao imaginarmos uma cidade, nos vem à mente grandes centros urbanos, com muitas pessoas, edificações e serviços. Mas será que isso define uma cidade? Certamente não. É possível encontrarmos cidades pequenas, com uma população menor do que de bairros, de algumas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Um exemplo é a cidade de Borá, localizada no interior de São Paulo. Esse município tem cerca de 840 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já Tóquio, no Japão, possui cerca de 13 milhões de habitantes. É possível perceber, então, que há uma diferença enorme entre essas duas cidades. Compreender o conceito de cidades não é simples. Por isso, para estabelecermos essa definição, será necessário retomar ao conceito de município. Município é geralmente formado por uma área urbana e uma área rural. E é a menor unidade federativa de um país. Todo município possui um centro administrativo. Esse centro administrativo é a cidade. Então, para a gente poder definir o que é cidade, a gente tem que pensar no município, que é a menor unidade federativa que existe dentro de um país. Né? Então, ó, qual que é o nosso país? Brasil. Nós moramos em qual estado? Minas Gerais. Qual é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. Nós moramos numa cidade chamada Santa Luzia. Santa Luzia pertence a Belo Horizonte. Nós moramos na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, quem governa aqui dentro de Santa Luzia? É o prefeito Calil? Não. Nós, munícipes, né, nós luzienses, votamos em Santa Luzia e elegemos quem é que vai administrar o nosso município. Então, para que fique claro a ideia de cidade, nós temos que primeiro pensar no município, que é formado por uma parte rural e uma parte urbana, certo? E possui um centro administrativo. Esse centro administrativo é a cidade, é denominado cidade, tá bom? Então, o que eu quero que vocês grifem aí para mim na página 75? Eu quero que vocês grifem os dois últimos parágrafos, porque aqui está mostrando para a gente
o que é o conceito de cidade, que ele foi formado, ele foi feito através do conceito de município. Então, a gente vai de compreender até cidade, os dois últimos parágrafos da página 75. E aí eu gostei muito dos dois exemplos que deu, porque falou, né, da cidade de Borá, que tem 840 habitantes, então é uma cidade bem pequenininha, e falou de Tóquio, lá no Japão, que são 13 milhões de pessoas. Por isso que elas não têm as mesmas características. As cidades não são iguais por isso, porque tem cidades que vão ter muitos habitantes e tem cidades que vão ter pouquíssimos habitantes. Tá certo? Continuando aí, na página 76 fala o seguinte: então é possível dizer também que a cidade é a sede do município. Além da cidade, o município pode possuir outros locais com uma maior aglomeração de pessoas, chamadas de vilas e aglomerados. Porém, é na cidade que fica a administração de todo o município. Então, está falando para a gente o seguinte, que além da cidade, um município ele pode conter outros locais com maior aglomeração de pessoas, as chamadas vilas e aglomerados. Aqui em Belo Horizonte mesmo, lá no centro de BH, a gente sabe que tem as vilas e os aglomerados. Passa muito isso naquele programa de sábado, Rolê das Gerais. Sempre está mostrando esses aglomerados e essas vilas, né? E mesmo assim, possuindo vilas e aglomerados, o que quer dizer isso? Quer dizer que o centro administrativo daquele município, né, naquela cidade, ele vai funcionar no centro urbano, na questão. Quem vai administrar a cidade, ela vai sempre estar localizada na parte urbana, tá? Mesmo tendo vilas, mesmo tendo aglomerados, esses aglomerados e vilas tendo uma quantidade de pessoas grandes, um número de pessoas grandes habitando ali, não vai ser lá a sede do município, não vai ser lá que vai ser administrado o município, tá? Mesmo tendo um número de pessoas, não é lá que vai se fixar a sede, tá bom? Então aqui, olha, nós temos 4 imagens: Fortaleza, que é a capital do Ceará, Barra do Ceará, que é um bairro de Fortaleza, distrito de Meceana, também Fortaleza, e a prefeitura de Fortaleza. Olha para vocês verem, a gente tem vários lugares, todos referentes a Fortaleza, e aqui a gente, na última imagem, a gente vê a prefeitura de Fortaleza. Tá bom? Então nós vamos grifar esse primeiro parágrafo que está lá em cima da página 76. E vocês vão fazer para mim agora o antes de seguir, que está lá na 78, tá? Então, o que vai ser de geografia hoje? Falamos dos limites internos, falamos do município e falamos da cidade. No que diz respeito ao município, vocês vão fazer o exercício que está na página 73, que é o antes de seguir, questão 8, letra A e letra B, que termina na 74. É uma interpretação de uma música. E em relação à cidade, nós vamos fazer o exercício que está na página 78, também é um antes de seguir, com 2 questões, 9 e 10. Tá bom? Geografia está tudo ok, estamos em dia, então vamos manter assim esse ritmo, tá bom? Para a gente estar fechando aí daqui a pouco. Um beijo e até a próxima.